Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, vocês podem reparar que eu estou num cenário que eu costumo usar para fazer as transmissões ao vivo, apesar deste ser um vídeo gravado, porque eu quero, nesse vídeo, na verdade, lançar uma ideia que, se vocês acharem legal, enfim, eu vou transformar numa transmissão ao vivo, tá? A ideia é a seguinte, a ideia é toda segunda-feira fazer uma transmissão ao vivo no nosso canal, aqui no nosso canal, com notícias, uma, duas, três notícias sobre arte, sobre cultura, enfim, sobre os assuntos mais relevantes nessa área que aconteceram na semana anterior, né? Com comentários, com reportagens, como eu vou fazer agora, né? Apesar de ser um vídeo gravado, eu vou fazer como um teste, tá? Então eu quero fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é a minha ideia de fazer essa transmissão ao vivo, né? Vai ter o mesmo formato desse vídeo de agora, e aí vocês vão dizer que se vocês acham legal ou não, tá bom? Bom, o nosso vídeo de hoje, ele é sobre um assunto que tomou polêmica aí há mais de um mês, né? Tá aí no buchicho, no burburinho, há mais ou menos um mês, que foi a questão da mudança da letra de uma canção que a Cláudia Leite fez, né? Uma canção que ela gravou, e ela atualmente, né, não agora, mas já faz um tempo, ela se converteu a alguma religião evangélica, que eu não sei qual que é, enfim, neopentecostal, e aí ela então mudou a letra de uma canção que ela já tinha gravado, que a frase dizia Salve a Rainha Iemanjá, e ela mudou para Eu canto para o meu rei Iexuá. Né? E isso deu burburinho. A primeira manifestação pública que teve isso foi lá em dezembro, do secretário de Cultura e Turismo de Salvador, o Pedro Torinho, que acusou a Cláudia Leite de racismo, né? De racismo, enfim, por conta da mudança da letra mesmo, né? Então, ele fala isso, né? Quando um artista se diz parte desse movimento, saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua repercussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas de repente escolhe reescrever a história e retirar o nome de orixás das músicas. Não se engane, o nome disso é racismo. Né? Então, o Pedro Torinho, secretário de Cultura de Salvador, que deu esse depoimento. E aí as pessoas começaram, né, artistas começaram a se manifestar, enfim, alguns defendendo, outros criticando, houve aí um certo ruído na relação entre a Cláudia Leite e a Ivete Sangalo, parece que elas pararam de se seguir nas redes sociais e tudo mais, enfim, deu um burburinho. E aí o MP da Bahia resolveu abrir uma apuração para ver se a Cláudia Leite cometeu racismo religioso ao retirar o nome do orixá. Primeiro, vale lembrar que ela não retirou só o nome, né? Já em grande parte da imprensa saiu dizendo que ela substituiu o nome de Iemanjá por Iexuá. Mas não foi só isso, né? Ela mudou uma frase inteira, um verso inteiro da canção, né? Salve a rainha Iemanjá, eu louvo o meu rei Exuá, eu canto para o meu rei Exuá, alguma coisa assim. Então, na verdade, ela mudou um verso inteiro que muda o sentido da canção, não só, né, porque tira não só o nome do orixá, né, de Iemanjá, mas tira totalmente a ideia de uma homenagem a esse orixá e, consequentemente, a uma religião de matriz africana, para colocar uma louvação ao Deus cristão, enfim, a Jesus e tudo mais. Né? Enfim, eu não, na verdade, a minha análise dessa situação não vai em relação a isso, apesar de eu ter um posicionamento, eu acho que ela cometeu sim racismo, né? Eu acho que foi um ato de racismo religioso, de intolerância religiosa
com as religiões de matriz africana, né? Mas eu não vou entrar nesta seara, na minha análise, porque eu acho que tem gente mais qualificada que eu para falar disso e essas pessoas já falaram, né? Então, algumas pessoas, como eu disse, se manifestaram a favor da Cláudia Leite. Uma delas foi o Carlinhos Brown, né, que escreveu isso aqui, né? O gueto é uma casa laica, todas as pessoas têm direito a ter suas manifestações. A atitude de Cláudia é uma coisa que eu não queria estar falando porque é polêmica, e eu tenho uma espiritualidade muito acentuada, mas eu posso te garantir que Cláudia Leite não é uma pessoa racista. Então o Carlinhos Brown foi defender a Cláudia Leite, mas como vocês podem perceber, mesmo nessa defesa dele, né, ele chamou a atitude dela de polêmica, né? Enfim, então é uma defesa sem muita defesa, né? Então, na verdade, outras pessoas, houve toda uma discussão, né? Então, Carlinhos Brown falou que ela não é racista, mas aí vem uma escritora que o nome dela é Bárbara, enfim, eu não lembro sobre o sobrenome dela. Ela ganhou o prêmio Jabuti, o prêmio Jabuti de literatura do ano passado, e ela se coloca nessa situação. Ela é uma escritora negra e ela se coloca nessa discussão, nesse debate, falando, né, que é realmente revoltante o racismo religioso, eu diria até um terrorismo religioso, que essas pessoas instauram na nossa cultura. É extremamente revoltante o lucro com a demonização dessa cultura, porque é uma pessoa que vive do axé. Então é isso, quer dizer, o grande debate sobre o racismo religioso da Cláudia Leite está nesse lugar, quer dizer, ela é uma cantora de axé, ela ficou famosa e ganhou muito dinheiro cantando axé, e agora que ela se converteu às religiões neopentecostais, ela está negando, né, ela está retirando das canções que ela mesma gravou referências das religiões de matriz africana, né, então referências da cultura negra. E isso é problemático, segundo quem está concordando com a ideia de que ela cometeu um ato de racismo religioso, enfim. E uma outra pessoa é uma pesquisadora, né, a Carla Aktenene, também eu não lembro sobre o sobrenome das pessoas, tá? Que também é uma pesquisadora negra, enfim, também uma grande ativista do feminismo negro e tudo mais, que também se manifestou e colocou: essa brancura cristã da artista utiliza-se da nossa linguagem, significados e comportamentos estéticos como estratégia de dominação, conforme aborda o Dr. Rodney Williams. Quem deu esse axé para Leite? Nós. Ela até recebeu o título de Negaloura, escreveu Carla, né, fazendo referência ao apelido dado pelo próprio Carlinhos Brown para a artista. Então vejam, toda essa polêmica em relação ao que a Cláudia Leite fez, né? Ela inclusive depois deu uma entrevista, depois dessa polêmica toda, ela deu uma entrevista falando que é uma coisa muito séria e tal, mas ela não só não reconheceu que ela cometeu um ato de racismo, como ela dobrou a aposta e num outro show, depois disso, ela fez a alteração da letra de novo, ela cantou com a letra alterada novamente, né? Então, ao que parece, a atitude da Cláudia Leite me parece uma atitude um tanto quanto arrogante, no sentido de não reconhecer, de não conseguir entender o que ela fez, ou entender e não querer dar o braço a torcer, enfim, né, do que ela fez. Mas, como eu disse, eu não vou entrar na seara do racismo religioso, do racismo, porque, como eu mostrei aqui, pessoas muito mais qualificadas falaram disso, apesar de que eu reforço que, na minha opinião, ela cometeu um ato de racismo, sim, né? E me parece que é um tanto quanto hipócrita da parte dela se aproveitar do axé, né? Se aproveitar desse estilo musical que carrega toda uma ancestralidade africana, que tem nas referências das religiões de matriz africana um ponto muito forte, e ela simplesmente nega tudo isso agora, agora que ela já é famosa, já tem muito dinheiro, tá, ela começa a negar tudo isso, né, a tirar isso. Eu acho que é problemático. Mas eu quero analisar isso sob uma perspectiva da qual eu acho que eu tenho mais propriedade de falar, que é o seguinte: a Cláudia Leite ela infringiu uma lei, né?
ao fazer isso, ela infringiu uma lei. E isso é muito importante a gente ter em perspectiva, né? Se ela cometeu um ato de racismo, ela infringiu uma lei, por isso até que o Ministério Público da Bahia entrou no meio da história, porque no Brasil, ainda bem, né, que racismo virou crime. Beleza. Então, se ela, o MP instaurou, enfim, está em andamento a coisa, parece que ele transformou numa advertência, enfim, ele tá, parece que agora no final desse mês de janeiro eles vão ter uma audiência, enfim. Então a coisa está rolando no MP em relação ao racismo. Mas além disso, ela infringiu uma outra lei, né? E essa não tem muito o que pesquisar. Eu posso, se o Ministério Público quiser aqui, eu dou de bandeja para eles, porque ela claramente infringiu uma outra lei que foi a lei do direito autoral, né? E a lei do direito autoral, como vocês podem ver aí, no seu artigo 24, ela é muito clara ao dizer, entre outras coisas, que são direitos morais do autor, e aí no inciso 4 a gente está vendo, de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. No artigo 27, os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Então, veja, esses dois trechos da lei do direito autoral já mostram que ela não poderia ter modificado a letra, né, ela não poderia ter feito qualquer modificação na canção sem a autorização dos autores, né? Sem a autorização dos autores da música. E aí a própria lei mostra isso, né? Que é, no seu artigo 29, depende de autorização prévia e expressa do autor. Expressa a utilização da obra por quaisquer modalidades, adaptação ou quaisquer outras transformações. Ou seja, depende da autorização expressa do autor. Então, a Cláudia Leite não podia ter feito nenhuma alteração na letra da canção sem uma autorização expressa dos autores da canção, né? E aí, e aí vocês podem dizer, mas ela não tem autorização do autor para gravar, né? Ela não conseguiu já essa autorização ao fazer a gravação, automaticamente essa autorização também já não a autoriza a mudar? Não, porque o artigo 31 da lei diz: as diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. Ou seja, ela tem autorização para gravar a música, ela tem autorização para comercializar a música, mas ela não tem autorização para mudar a letra da música. Então, veja, eu trouxe esses artigos todos da lei para que a gente perceba que o que ela fez foi infringir a lei do direito autoral de maneira muito clara, né? De maneira muito clara, ela infringe, então, a lei do direito autoral. Mas aí sai uma notícia, né, de que compositores defendem Cláudia Leite após polêmica com a letra da canção Caranguejo, da música Caranguejo, né? Então, o Luciano Pinto e o Alan Moraes, que são dois dos compositores da canção, falaram que a Cláudia Leite consultou para mudança, consultou, né, antes de fazer a mudança, e que ela não é uma pessoa que não tem, enfim, é uma pessoa que sempre foi muito respeitosa e tal, e que eles deram a autorização para ela. Aí vocês podem dizer, então ela não infringiu a lei, porque ela tem a autorização.
Mas aí surge uma outra notícia que joga um pouco de luz a isso tudo, né? Que segundo o portal Léo Dias, o compositor Durval Luz abrirá um processo em conjunto com o Nino Bala, que são os outros dois compositores. Então veja, pelo que me parece, a canção tem 4 compositores. 2 autorizaram e 2 não autorizaram, né? E aí a gente vai ver, sob a luz da lei, se ela poderia, com a autorização de 2 deles, ter feito a alteração. Primeiro, vale lembrar que, o Luciano Pinto e o Alan Moraes, quando falaram que deram essa autorização para ela, foi uma autorização verbal há muitos anos atrás, parece que foi em 2012 que eles conversaram, que eles disseram que ela conversou com eles sobre isso, que eles autorizaram, né? E tudo bem. Ah, então tá, eles deram a autorização verbal, ela foi lá e mudou. Mas outros 2 compositores, então, estão se manifestando dizendo que não deram essa autorização. E aí a gente vai voltar a ver o que a lei diz sobre isso, né? O artigo 23 da lei. Opa, peraí. O artigo 23 da lei diz, né? Os coautores da obra intelectual exercerão de comum acordo os seus direitos, salvo convenção em contrário. Então, veja, significa o quê? Que todos os autores, então se a gente voltar lá para o artigo 29, a gente vai ver autorização expressa do autor, né? Então tinha que ter uma autorização expressa do autor e todos os autores, né, segundo aqui o artigo 23, todos os coautores de comum acordo deveriam dar essa autorização. Então, independentemente de 2 dos autores terem defendido a Cláudia Leite publicamente e terem dado essa autorização a ela não obteve. Então, ela infringiu a lei do direito autoral, porque ela não obteve uma autorização expressa de todos os autores da obra, que são detentores dos direitos morais e dos direitos patrimoniais, né? Então, são 2 os direitos que a lei do direito autoral prevê, os direitos morais e os direitos patrimoniais, né? Então, ela infringiu os direitos morais, né, da obra ao fazer a alteração, tá? Então, independentemente, quer dizer, eu acho que o fato de ela ter feito esse tipo de alteração sem a autorização expressa de todos os autores, pelo que as próprias notícias trazem aí, já são um problema adicional ao fato de ela ter cometido um ato de racismo ou de intolerância religiosa, né? Então, como eu disse, a minha análise não entrou nesse campo, né, nessa seara do racismo religioso, apesar de eu me posicionar dizendo que, para mim, ela cometeu sim um ato de racismo religioso, mas, além disso, tem ainda o agravante de que ela não tinha autorização expressa dos autores, pelo que parece, né? Se ela vier a público mostrar um documento em que todos os autores da canção a autorizam a mudar a letra, a fazer a alteração na letra, tudo bem. E meu vídeo aqui perde totalmente o sentido. Mas isso até agora não veio a público, né? Até agora não veio a público. Ela não se manifestou em relação a isso. Houve a manifestação de 2 dos autores dizendo que tinham dado a ela uma autorização, mas verbalmente, e outros 2 estão dizendo aí publicamente que não autorizaram e que vão processá-la, enfim, essa coisa toda. Então, de qualquer forma, mesmo que a gente entrasse no debate e chegasse à conclusão de que ela não cometeu um ato de racismo religioso, ela infringiu uma lei que foi a lei do direito autoral. Então, de qualquer forma, me parece muito oportunista, dando um sentido bem negativo a esse termo agora, por parte da Cláudia Leite ter feito isso simplesmente porque ela professa uma religião evangélica. Então, assim,
Se a cultura afro-brasileira, se as religiões de matriz africana, se tudo que se refere à cultura africana é ruim, segundo a visão de mundo que ela tem agora, então ela que pare de gravar esse tipo de música. Ela que vai gravar música gospel. Existe aí todo um mercado de música gospel. Se ela quiser entrar nesse mercado, maravilha, vá lá, grave música gospel, grave o que ela quiser. Mas se ela participa de um movimento cultural, como é o caso do Axé Music, né, ou do Axé, eu não gosto dessa coisa, Axé Music, eu acho esquisito. Mas, enfim, do Axé, é... aliás, esse nome Axé é muito engraçado, né? A minha dissertação de mestrado, o título dela é Axé Grotowski, o transe no corpo do ator contemporâneo. Só que o axé aí ele é escrito como é escrito em Yorubá, né? Com S, e tem 2 pontinhos embaixo do S, enfim, um pontinho em cima do S. Eu não lembro direito como é que é, mas é com S, não com X, e tem pontos, né? Embaixo das letras e em cima das letras, como tem em Yorubá. E eu lembro que meu orientador na época falou: esse nome, esse título, Axé Grotowski, que as pessoas vão pensar que vai entrar e vai te sangar, não sei o quê, né? Ele ficou meio cabreiro, mas depois eu mostrei para ele como é que seria escrito, tal, né? E mostrei para ele que seria importante ter esse título e o título ficou. Então, se ela quer participar de alguma maneira desse movimento, né, que tem todas as referências, que traz todas as referências da cultura africana e afro-brasileira, então ela que respeite isso, né? Que faça isso de forma respeitosa, e não querendo impor a sua nova religiosidade, ou a sua religiosidade antiga, não importa, em cima disso, porque aí fica fácil, né? Ganhar dinheiro com isso é fácil, e depois dizer que isso não presta de alguma forma, aí também fica fácil. Então, volto a dizer, a questão do racismo religioso, a gente pode debater, tal, cada um tem o seu posicionamento, tem gente que acha que não, eu acho que sim, enfim. Mas demonstrei aqui claramente para vocês, de acordo inclusive com as notícias, de que ela, pelo jeito, não tinha autorização expressa de todos os autores da canção para fazer essa alteração. E aí ela infringiu claramente a lei do direito autoral. Bom, é isso sobre esse assunto. Posicionem-se aí nos comentários. O que vocês acham, o que vocês não acham, vocês concordam, vocês não concordam. Comentem, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, divulguem o canal, ajudem aí a gente a aumentar o nosso número de inscritas e inscritos. Divulguem o nosso trabalho, visitem o blog A Literação, o site da Editora Literação, o site do Instituto A Literação, tem lá o nosso curso de Filosofia da Arte, enfim, nossas redes sociais, o Instagram, o X, o Facebook, enfim, a gente está em todos esses lugares. E é isso, pessoal. E aí eu queria saber o que vocês acham. A ideia é fazer tudo isso que eu fiz aqui, eu fiz com uma notícia, né? A gente pode fazer com duas, sei lá, eu penso numa transmissão aí de aproximadamente 45 minutos, mais ou menos, e penso que essa transmissão seja feita toda segunda-feira, sei lá, por volta das 7 horas da noite, mas aí a gente começaria só em fevereiro, né? Porque vocês estão vendo que hoje não é segunda-feira, né? Esse vídeo aqui está sendo colocado no ar numa quarta-feira, mas eu pretendo fazer as transmissões às segundas-feiras, só que somente a partir de fevereiro, tá? Até lá eu talvez faça mais uma gravação, como eu fiz essa, né? Nesse mesmo formato, e aí a partir de fevereiro faço as transmissões. Queria saber o que vocês acham dessa ideia. É uma maneira de a gente começar a movimentar um pouco o nosso canal, tá certo? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.